Vamos receber agora Orlando Zacconi. Gente, prepare-se, é uma conversa muito diferente nós vamos ter aqui, mas muito urgente também. Nós temos tematizado aqui, creio que somos o único veículo de comunicação que tem tematizado esse assunto, que é a crescente convergência entre a posição do governo Lula e do PT no tema da segurança pública com as posições da extrema-direita. Os progressistas não tocam nesse assunto, olham para o lado, a mídia liberal não toca nesse assunto porque a mídia liberal quer mesmo esta convergência, quer sangue na rua, sangue dos pobres e pretos na rua, né? Mas a gente tem falado isso, né? O governo da Bahia é o governo que mais mata jovens pretos no país, disparado, é um verdadeiro genocídio que acontece na Bahia. A gente tem lá no Ceará um torturador está à frente da Secretaria de Administração Penitenciária com total apoio do governador. Lá no Piauí não é diferente. Tem um prefeito do PT no Rio de Janeiro, em Maricá, o Quaquá, que está dizendo que bandido bom é bandido morto. Então, essa crescente adesão do PT às teses de segurança pública da extrema-direita. Inclusive, o líder do PT no Senado, o líder do governo no Senado é o Jacques Wagner, o líder do governo no Congresso é o Randolph, mas o líder do PT no Senado, que é também um ex-delegado, tá, que é até muito respeitado, né? O Fabiano Contarato está apresentando projetos de lei verdadeiramente inacreditáveis. Apresentou um pacote. Eu vou mostrar daqui a pouco, até que eu quero ouvir o Orlando Zacconi. Ele está propondo que menores de idade, crianças e adolescentes menores de 18 anos, possam ficar recolhidos, ou seja, presos por até 10 anos. Por até 10 anos. Atualmente se pode ficar por até 3 anos. Então tem uma convergência crescente. Então precisamos debater esse tema da segurança pública e debater este campo do fascismo, né, que é muito relevante, talvez até majoritário, no terreno das forças da segurança pública. Para isso, eu estou muito curioso, eu quero saber, dá para ser delegado de polícia sem ter tortura no fundo da delegacia, sem colocar os presos lá como se fosse um depósito? Dá para fazer isso sem perversidade? Dá para ser delegado assim? Então vamos saber disso com Orlando Zacconi, que hoje é advogado, foi delegado de Polícia Civil lá no Rio de Janeiro, é um dos líderes nacionais dos policiais antifascismo, doutor em ciência política, mestre em ciências penais, e tem mais um aspecto da trajetória dele que eu quero conversar bastante, foi monge Hare Krishna. Eu queria conversar com ele sobre isso também. Orlando Zacconi, não te conheço, eu vou conhecer agora. Oi, que bom que você veio. Alegria te conhecer, Orlando. Tá fechado o seu microfone. Isso, sempre esqueço. Bom dia, Mauro, bom dia, né, aos ouvintes, espectadores aí do Manhã Brasil, obrigado pelo convite, um prazer, né? Hoje eu assisti já desde as 7 horas da manhã o programa, quero parabenizar, né, porque é muito importante essa informação para o nosso campo da esquerda, porque hoje, se você vai assistir o Bom Dia Brasil, na emissora que está fazendo 60 anos, bom, pelo menos metade, no mínimo 50%, vai ser dedicado às operações policiais que estão sendo promovidas para a governança do modelo neoliberal. E, né, se você for buscar informação pela internet, você se depara lá com a camisa vermelha da seleção brasileira, que ninguém nem sabe se a notícia é verdadeira ou falsa até agora. Você sabe, Mauro, por favor, me ajuda, porque essas notícias de internet, além de não terem a relevância, né, dos temas que nós precisamos priorizar no debate
político no Brasil, né, ainda tem essa questão, você não sabe se é verdade ou não. Hoje eu li que a matéria é fake, porque foi um tabloide lá, um site da Inglaterra que lançou a notícia, isso chega aqui, quer dizer, a internet tem esse problema, né, até para você verificar a veracidade das informações. Então, parabéns aí, né, ao projeto, né, ao programa Manhã Brasil, Farol Brasil, parabéns ao Jones, a você, Mauro, todos estão envolvidos no projeto. Obrigado. Então, teve aqui uma agressão racista ao Jones no chat, tá? Eu já estou banindo a pessoa que fez a agressão, evidentemente. Orlando, eu estou vendo até que você está com a camiseta aí. Mostra o pessoal aí, deixa eu ver, grandão aí. Ó. Policiais Antifascismo. Você acho que é o fundador. Hã? É um distintivo de polícia com o símbolo do antifascismo e o nome do movimento. Que você é um dos fundadores e foi coordenador nacional por muito tempo. Eu ainda sou um dos coordenadores. A gente vai ter agora... você é um dos coordenadores? Sou um dos coordenadores. Somos 9 coordenadores que são eleitos nos nossos congressos. E a gente vai ter o nosso congresso agora, dia 14 de maio. Obrigado por você estar divulgando aí. Antes de falar do congresso, há quanto tempo existe essa organização e o que é essa organização? Explica para nós. Vamos lá. Então, o movimento começa a ser pensado em 2015, tanto que muitos querem fazer com que no Congresso a gente comemore 10 anos, mas ele oficialmente foi formalizado em 2017, num encontro no Rio. Como é que foi feito isso? Eu participava, né, como delegado, de um movimento político, posso dizer assim, pela legalização das drogas, chamada LIP, uma organização que tinha em mais de 50 países, que hoje, né, ela se findou pelo processo de avanço da legalização da maconha, principalmente nos Estados Unidos. Né? Mas essa associação é formada basicamente por policiais a favor da legalização das drogas, por uma série de questões que a gente vai ter um outro programa para tratar. E essa organização, né, eu ganhei muita visibilidade, porque eu gosto muito de trabalhar na política com uma coisa que tem um filósofo italiano que chama profanação. Né? Profanar é restituir, devolver ao homem aquilo que o sagrado separa. E, principalmente na política, isso tem um efeito muito grande, porque tem muita coisa sagrada na política. Né? Então, quando você fala policiais antifascismo, você está profanando a instituição policial, porque os policiais, principalmente aqueles que dirigem as instituições policiais, ficam, né, ofendidos pelo fato de nós acusarmos, né, o sistema de injustiça criminal e, principalmente, né, as funções da polícia como funções racistas, funções genocidas, que têm relação com o fascismo, e também profanamos o próprio antifascismo, que, né, numa versão mais atual, na Europa, Estados Unidos, né, os movimentos antípodas, tinham policiais como os inimigos maiores, né? Ou seja, a polícia é o inimigo do movimento. E nós chegamos para fazer a profanação no sentido de dizer que o policial precisa ser construído como trabalhador. Esse é o ponto, Mauro Lopes, que eu acho que é importante para falar do nosso movimento. Nosso movimento quer que o diálogo com os policiais feito pela esquerda seja transformado num diálogo de consciência de classe, onde esse policial possa se reconhecer, onde realmente ele se encontra no mundo do trabalho. Né? O policial é um prestador de serviço da classe trabalhadora. Né? E isso é interessante. Você tem estados nacionais que não têm exército. Né? Mas não existe um estado nacional sem polícia. Até o Vaticano tem polícia. Né? Então, a polícia é uma instituição que ela surge junto dos estados nacionais e ela é praticamente algo que você não pode não tê-la, né, na existência das grandes cidades. Então, o que nós queremos é discutir que polícia nós podemos construir que esteja ao lado do interesse da classe trabalhadora. Até porque, se o policial é um trabalhador, ele tem que se unir aos interesses da classe trabalhadora e não aos interesses da classe dominante. Então, esse é o propósito do movimento do Policiais Antifascismo. Eu, já para adiantar, tem uma fala que diz que o policial não pode ser antifascismo, entendeu? É antifascista. E isso vem de uma conversa também de que policial não é trabalhador. Também é outra expressão que é usada em alguns grupos da esquerda. Bom, primeiro eu queria deixar claro que ser ou não ser trabalhador não é uma questão ôntica da natureza do trabalho. Se eu perguntar para você, Mauro Lopes, flanelinha,
camelô são trabalhadores, o que você vai responder? Claro. São hoje, mas lá no início, né, do marxismo, eles eram considerados inimigos da classe trabalhadora, Lupesinato. Então, repara, a condição de trabalhador ela vai sendo estabelecida historicamente. É uma construção social. Por exemplo, prostituta é trabalhadora? Amigo, isso é conversa para, né, para ter 3, 4 divergências e debates. Por quê? Não está na natureza. Mas hoje é um grande consenso hoje que né? São os trabalhadores do sexo, né? Sim, mas existem muitos grupos feministas, inclusive, e muitos grupos na esquerda que o feminismo radical vai dizer que não, porque ela não pode vender o próprio corpo, porque isso é exploração do corpo da mulher. Ou seja, estou dando isso como exemplo, não quero entrar nesse debate, mas para dizer o seguinte, a pergunta, policial é trabalhador? Não é essa a pergunta. A pergunta é, queremos construir o policial como trabalhador? Essa é a pergunta. E nós, do Movimento Policiais Antifascismo, queremos porque tivemos um encontro, e aí é a origem do movimento, né, de policiais de esquerda, que sempre existiram, nós não estamos inventando a roda, sempre, inclusive tem um companheiro nosso, Fabrício Rosa, que é policial rodoviário federal lá em Goiás e vereador em Goiânia, atualmente foi eleito pelo PT, que ele está com uma tese de doutorado mostrando a história de policiais de esquerda e como que essa história é bela, é bonita, né? Então, o que a gente está fazendo é criando um campo político que possa reunir esses policiais de esquerda para que esses policiais possam dialogar com seus pares policiais, né? Acerca da necessidade de se reconhecerem na luta da classe trabalhadora. Esse é que é o objetivo maior do movimento. Legal. Orlando, então, a partir disso, vocês terão, você me mandou aqui, este congresso, 4º Congresso dos Policiais Antifascismo, que acontece de 14 a 20... A 16 de maio, desculpa, agora, daqui a 2 semanas, né? Lá Exatamente. Em Vitória, no Espírito Santo, e tem, inclusive, a chamada... Achei bem interessante o que resta da ditadura na segurança pública. Não vai ser só isso, Congresso. Esse é uma das rodas de conversa do Congresso. Nesta roda de conversa participarão o Vladimir Safatli, mais do que conhecido, José Genuíno, mais do que conhecido, a Maria Helena Vasconcelos, é uma das coordenadoras nacionais, e o Fabrício Rosa, que você acabou de falar, vereador e integrante do movimento vereador lá em Goiânia, né? Exato. Então, o tema do Congresso... Vai ter transmissão pela internet? Vai. Dessa palestra nós vamos ter a transmissão. Estamos tentando ver se a gente consegue transmitir o que for possível do restante do Congresso. O tema geral do Congresso esse ano é por uma segurança pública à esquerda. Isso tem muito relação com, né, o tema proposto hoje na nossa conversa, né? O que seria uma segurança pública à esquerda e por que a esquerda está cada vez mais se aproximando do projeto da direita de segurança pública. Acho que foi mais ou menos... Estava comentando aqui antes, né? Então, coincidentemente, o nosso Congresso também está preocupado com essa questão, Mauro. Eu diria que o problema original dessa aproximação da esquerda com o projeto de direita, que não é novidade, isso já veio sendo construído, inclusive desde os anos 90, né? Vamos pontuar isso, que também, agora que a esquerda está se encantando com um discurso, né, de segurança militarizada, não, isso já vinha lá de trás. E por quê? Nós tivemos uma derrota após a ditadura militar, e eu tenho a impressão que essa derrota se deu na Constituinte de 88, ela foi fechada ali. Por quê? Logo após a ditadura, tivemos eleição de governos populares. Rio de Janeiro, Brizola, Rio Grande do Sul, Alceu Colares, São Paulo, Franco Montoro, Arraes, em Pernambuco. Esses governos eleitos democraticamente pós-ditadura quiseram construir modelos de segurança pública que fizessem um contraponto com o modelo da ditadura. E introduziram o tema importantíssimo da segurança pública na segurança. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, até hoje, dizem que o Brizola proibiu a polícia de subir o morro. Mentira! O Brizola nunca proibiu operações policiais, né, em local nenhum. O que o governo Brizola proibia, e era uma política do governo,
ela que a casa do morador da favela fosse violada, porque, segundo a Constituição, a casa é um asilo inviolável. Então, se a polícia não pode entrar sem mandado de busca e apreensão num apartamento em Ipanema, por que ela pode dar um pé na porta e entrar no barraco da favela? Então, garantir aos moradores das comunidades, das periferias, né, os mesmos direitos fundamentais que são garantidos a todos, ou que deveriam ser garantidos a todos, era um marco daquela política de segurança. Só que a gente deu um azar, Mauro. Naquele momento, e aí a gente estava no final dos anos 80, né, já para o início dos anos 90, um modelo econômico, né, neoliberal já gerava efeitos danosos no ambiente social, o aumento da violência, o aumento dos índices criminais, principalmente dos crimes contra o patrimônio, que tem relação, né, evidente com a realidade econômica do país. Não é só isso, porque a gente pode discutir, mas tem países, aqui inclusive da América do Sul, que tem um modelo econômico como o nosso, mas não que se caracteriza a violência da forma como se caracteriza no Brasil, a ocupação territorial desses grupos armados. Ok, não é só o modelo econômico, você tem que ver a história do Brasil, e eu vou te falar, a escravidão, a ocupação, o colonialismo brasileiro, isso ajuda muito a entender certas coisas, né, a respeito do espaço público, mas eu não quero aprofundar isso agora. O que eu quero dizer é que o nosso azar foi que, no momento que os índices criminais cresciam e a violência crescia, esses governos estavam tentando introduzir, né, uma nova forma de segurança pública, e a direita se utilizou dessa oportunidade. Aí veio o discurso. O que está atrapalhando, né, a segurança pública são os direitos humanos. Direitos humanos são um estorvo, algo que atrapalha a segurança pública. E aí começa o bandido bom é bandido morto, aí começa todo aquele discurso de que precisamos ter um aparato repressivo do Estado que dê conta de realizar a função, né, de defesa social. E isso, olha só que tragédia. Você sabe que na proposta de emenda constitucional, que eu estou com ela aqui na minha mão, entregue pelo ministro Lewandowski essa semana ao Congresso, sabe quantas vezes a palavra defesa social aparece? Quantas? 6. Sabe quantas vezes a palavra direitos humanos aparece? Quantas? Nenhuma. Não acredito. E aí a gente precisa entender. Começa lá em cima, quando ele muda, né, no artigo 21. Direitos humanos para humanos direitos. Não era isso que a extrema-direita falava, né? Virou a conversa dos progressistas. E hoje, conforme você já adiantou, né, que eu estava assistindo o programa, inclusive está na boca de personalidades da esquerda, né? O Quaquá é vice-presidente nacional do PT. Ele não é o prefeito lá da cidade do interior. Ele é o cara né, que tem uma projeção política dentro do Partido dos Trabalhadores, dizendo que bandido vai para a vala. E todo esse discurso que antes era um discurso da direita. Mas por quê? Porque a esquerda foi cooptada por um dispositivo de governança. Hoje, essa esquerda, que eu não sei se a gente pode chamar de esquerda, né, mas assim, estão disputando governar. E essa arte de governar, né, é interessante porque tem um filósofo que ele é odiado à direita e à esquerda, que é o Michel Foucault. Né? O Michel Foucault, que é odiado tanto à direita como à esquerda, tem relação com isso que nós estamos falando aqui, porque ele foi o primeiro a observar que segurança pública seria um dispositivo para manter a governança do modelo neoliberal. É só pegar as aulas que o Foucault deu lá no Colégio de França. Tem um livro chamado Segurança, População e Território. Ou seja, o cara, nesse aspecto, não vamos discutir outros aspectos da obra do Foucault e as críticas que, porventura, se possam fazer à esquerda dessa obra, mas no aspecto da segurança, ele observou, apontou que segurança pública seria esse dispositivo de governança do modelo neoliberal. E a esquerda quer governar. A esquerda não quer mais, Mauro, infelizmente, essa esquerda que está no poder, não quer mais transformar as relações sociais. Eu entendo que a distinção entre direita e esquerda é que a direita quer manter o mundo como está, né? E a esquerda quer transformar o mundo, transformar as relações sociais. Infelizmente,
Hoje, a esquerda não quer mais transformar as relações sociais, quer disputar o governo com a direita. E para disputar o governo com a direita, vai ter que usar o mesmo dispositivo de segurança. Mauro, não tem nenhuma chance de nós termos uma polícia que não seja violenta, que o grande encarceramento reduza, né? Porque a gestão do modelo econômico no Brasil é feita, sempre foi, desde a escravidão, à base do uso da força, né, militar, né, bélica, né, e letal que o Estado produz desde dos povos originários que foram trucidados, né, o escravismo, né, e é isso. A gente precisa entender, e o Darcy Ribeiro é muito bom nessa hora, né, porque a gente tem que entender esse contexto da segurança pública dentro do contexto da sociabilidade e da formação da nação brasileira, do Estado brasileiro. Eu acho que isso é importante. Orlando, a gente aqui, sabe, né? Somos somos um portal de esquerda, um portal que não tem nem medo, nem vergonha de dizer que é pelo socialismo, um portal que busca se assentar nas ideias do marxismo. Tudo isso aí tá meio... negócio que o pessoal fala, o pessoal fica assustado, né? Mas é assim que a gente se coloca, né? Então, e em relação ao Foucault, inclusive, temos uma visão não muito diferente da sua, não. Não é para jogar Foucault fora inteiro, não. Tem coisas do Foucault muito relevantes, tem outras não. A gente faz o debate e o diálogo. Agora, nós temos nos acostumado aqui a chamar esses setores, né, do que você falou, a esquerda que está no governo, né? Basicamente, o PT e hoje, lamentavelmente, os segmentos majoritários do PSOL e outros, como a gente está chamando de setores progressistas, não mais de esquerda, porque são setores, está lá no artigo 1º do PT, a coisa do socialismo democrático, mas abandonaram por completo a ideia, o ideal socialista, e é isso que você falou, se tornaram administradores do capitalismo, né? Querem nos fazer crer que seria possível um capitalismo com face humana aqui no Brasil. Então, para nós, esses são setores, no máximo, progressistas, né? Não mais podem ser considerados efetivamente... Mauro, desculpa, mas eu queria fazer até uma observação importante para o nosso movimento. Vamos. O nosso Por movimento favor. É suprapartidário. Nós temos muitos militantes do movimento que são do Partido dos Trabalhadores. Sim, né? Verdade. Então, o partido, como estrutura, é uma coisa, os ativistas, militantes... É outra. O Partido dos Trabalhadores hoje tem um setorial de segurança que foi criado com muitos integrantes do movimento, cumprindo uma das funções do movimento, que, enquanto movimento suprapartidário de esquerda, nós pretendemos levar, né, pautas do movimento, dos trabalhadores policiais, porque, repara, olha só, eu já fui chamado para inúmeros debates. É impressionante como, na hora de debater segurança pública, o trabalhador policial fica de fora. E não pode ficar de fora. Ele é um operador direto das políticas de segurança na rua, quem está ali em contato com os outros trabalhadores, parando os carros, né, revista, operações policiais. Ele tem que participar da formulação também, isso não é uma heresia. Entendeu? Porque assim como nós queremos que na saúde o trabalhador, o serventuário da saúde, participe do debate, não com exclusividade, evidentemente, né, porque a saúde interessa a todo mundo, então, mas o trabalhador tem que estar presente. Na educação, a mesma coisa. Como é que a gente vai discutir política de educação sem ter a representatividade do trabalhador, né, do professor? E na mesma coisa na segurança. Então, uma das coisas que o movimento pretende é se fazer enquanto uma representação de pautas de interesse dos trabalhadores policiais, inclusive. Né? Não é só esse o objetivo, mas esse é um dos objetivos também. De fato, Zacone, você tem ainda provavelmente milhares, não apenas centenas, milhares de ativistas e militantes do PT que são pessoas de esquerda, efetivamente. No PSOL, a mesma coisa. No PDT. O PDT tem uma fração, uma tendência, uma corrente, que é a APR, Ação Popular Revolucionária. Né? O próprio PSB, acho que menos, mas também você tem gente de esquerda nessas organizações todas, mas a direção desses partidos, né, a estrutura, a ala majoritária, a história é bem outra. Né? É o que você falou, né? Na hora de discutir segurança pública, quem vai discutir é o Quaquá
é o Tato, é o Rui Costa, e vocês ficam de fora, né? Ficam de escanteio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou desse processo historicamente, né? De adesão crescente desses segmentos petistas, sobretudo, né, às teses, à lógica da segurança pública operada pela extrema-direita. Mas me parece que teve um salto de qualidade aí nos últimos anos, especialmente no último ano, aí o pacote do Lewandowski, e vou ser bem sincero, para mim é até surpreendente que um ex-delegado de polícia que aparecia no Congresso Nacional como um dos líderes de uma ala mais avançada do PT, que é o Fabiano Contarato, né, ex-delegado de polícia, vou ser bem sincero, Orlando, horrorizado com esse projeto dele, que ele chama... É um pacote de leis contra a impunidade. Ele diz aqui, ó, o pacote busca dar uma resposta concreta à crescente demanda da população por mais proteção e justiça. Entre as propostas de que crimes como crimes não violentos, hein? Peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e inserção de dados em sistemas públicos passem a ser classificados como crimes hediondos. Acho que tem setores da extrema-direita que não fazem isso. E as penas, então, que hoje começam com 2, passem a começar com 6 anos, chegando até a 12. Aí ele diz aqui, também propõe endurecimento de outras penas, e aí ele vai dizer isso aqui, olha, fiquei chocado com isso, o pacote ainda traz uma mudança importante na legislação, que é o aumento do tempo de internação, aprisionamento, na prática, para adolescentes em conflito com a lei. Atualmente, o tempo máximo é de 3 anos. Com o novo projeto, esse período pode chegar a 10 anos. É 10 anos. Então, o menino pode ser apreendido com 13 anos de idade, fica até os 23. Impressionante. Para crimes praticados com violência ou análogos a hediondos. Então, quer dizer que se um menor de 13 anos, porque ele está propondo que peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e inserção falsa de dados passe a ser crime hediondos. Se ele fizer uma coisa dessa, ele vai ficar 10 anos. Cara... Um horror. Então, Maurício, é uma inversão completa de pauta, né? Nós, da esquerda, deveríamos estar discutindo hoje, não os atos infracionais, as condutas definidas como crime, praticado por adolescente, porque isso é uma quantidade muito pequena. O que nós deveríamos estar discutindo são os crimes praticados contra a criança ou adolescente, que aí o Brasil aparece entre os países com os maiores índices do mundo. O Brasil está entre os 6 maiores países com os maiores índices de violência contra a criança e adolescente. Mas ninguém quer falar disso. Esse assunto é esquecido, porque o que acontece? Olha os dados. Do total de homicídios no Brasil, menos de 1%, 0,9% são praticados por adolescente infrator. Menos de 1% do total de homicídios. Do total de atos infracionais que chegam ao conhecimento das autoridades, menos de 8% são cometidos com violência. Mas sabe o que está por trás desse projeto do Contarato? Quando ele transforma, né, medidas que seriam protetivas, mas que não são, internação não é medida protetiva, quando eles ampliam, vamos falar a realidade, né, a privação de liberdade dos adolescentes para crimes análogos a hediondos. Sabe qual é o grande carro-chefe do encarceramento no Brasil de crimes análogos a crimes hediondos? Tráfico de drogas. O que acontece, Mauro? Se um garoto é pego, essa é a realidade. Ele quer pegar esses meninos que são aviãozinho? Isso. E se um garoto é pego com uma pequena quantidade de droga, aliás, com ínfimas quantidades de droga, que já existem pesquisas que fizeram, né, com sentenças condenatórias no tráfico, que apontam que a maioria dos traficantes no Brasil são presos com quantidades irrelevantes de droga, né? Mas estavam ali, no ponto de venda, tá? Não tem como comprovar dinheiro para provar que tem a droga para uso próprio. É traficante. Se um garoto for pego dentro de uma comunidade com uma pequena quantidade de droga, ele não vai ser autuado como usuário. Então, esse debate do STF lá de descriminalização do usuário, isso aí é inócuo
para um morador da comunidade, para os pobres. E aí esse garoto vai ser autuado como traficante e aí ele vai ficar longos períodos preso, porque esse é o projeto neoliberal, esse é o projeto de governança a qual a esquerda está se aliando. Nós vamos encarcerar a nossa juventude pobre porque ela é nitroglicerina pura. Imagina uma juventude que não tem, no modelo econômico, um espaço para se inserir nem como consumidor e nem como produtor. Então, é uma sobra, um refúgio, uma sobra de gente, mal, que eles resolvem gerenciar, e o termo é esse mesmo, no caso da governança, encarcerando durante longos períodos ou matando nessas operações militarizadas, a qual hoje, infelizmente, a esquerda está participando. Repara, vamos voltar aqui na proposta de emenda à Constituição. Transforma a Polícia Rodoviária Federal em Polícia Viária, juntando a Polícia Ferroviária, a Polícia Rodoviária. O que acontece? Diz que a União pode ceder esta Polícia Viária, vamos chamar a atual Polícia Rodoviária Federal, porque ela ainda não mudou, por solicitação dos estados para atuarem na segurança pública dos estados. Meu amigo, sabe aquilo que a gente viu no governo Bolsonaro, que era a PRF fazendo operação com a PM dentro das comunidades? Que a gente criticava? Não lembra disso? Sim. Pô, essa proposta de emenda meio que está autorizando. Agora, existe ali um espaço de discussão, porque quando ela define as funções da polícia viária, diz que é o policiamento ostensivo, que já é uma palavra horrível, eu queria falar sobre isso depois, que essa distinção de policiamento ostensivo e investigativo, isso é fruto da ditadura, e nós, na segurança pública, herdamos todas as merdas da ditadura militar, e a gente pode falar disso daqui a pouco, tem a ver com o debate lá do nosso Congresso, por isso que a gente chamou o Zé Genuíno, que foi constituinte, por isso que a gente chamou o Vladimir Safatli, que coordenou um livro que resta da ditadura, que trata desse tema. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, Mauro, essa Polícia Rodoviária Federal, de acordo com a proposta de emenda constitucional pela PEC do Lewandowski, ela pode servir aos governadores em operações conjuntas com os órgãos de segurança estadual. Agora, se na Bahia está se matando muito, se no Rio de Janeiro está se matando muito, agora nós vamos matar mais com a ajuda de uma polícia da União. Quer dizer, sinceramente... Uma das cenas mais chocantes dos últimos anos no Brasil foi aquela tortura e assassinato do Genivaldo no camburão da Polícia Rodoviária Federal, lá em Sergipe. O que esse projeto do governo está dizendo é o seguinte, virão mais Genivaldos por aí, né? Com certeza. E aí a gente precisa estabelecer um debate mais profundo sobre esse tema, que é o tema da nossa conversa, da aproximação, pelo menos do campo progressista, e agora eu vou usar esse termo que você sugeriu, acho muito bom, com um projeto de segurança pública da direita. Estão de mãos dadas. E já estão de mãos dadas há muito tempo. Esse é que é o problema, porque há muito tempo que o campo progressista só pensa em governar, só pensa em eleições, e aí realmente a pesquisa vem e diz que o eleitor, o tema que mais preocupa o eleitor é a segurança pública, essas são as pesquisas. E como é que vai ser diferente, Mauro? Se você liga o telejornal, por isso que eu comecei a minha fala elogiando a iniciativa do programa, você liga a televisão hoje, o noticiário local e nacional, quase que 50% é destinado a operações policiais, ao enfrentamento do crime, chamado crime organizado, etc. e tal, como se isso fosse a coisa mais grave que nós temos que enfrentar no debate político. E todas essas questões de ordem econômica, tudo que está sendo desmontado no Estado brasileiro, está acontecendo atrás dessa cortina de fumaça. Tem até aqui o nome de um filme que eu participei, que fazia o debate sobre a legalização da maconha, mas o título serve para isso também. A segurança pública acaba sendo uma grande cortina de fumaça para ocultar os verdadeiros debates que nós temos que enfrentar. E, assim, essa é que é a grande questão que eu acho que nós, da esquerda, vamos ter que enfrentar. Como dialogar com a classe trabalhadora que sente os efeitos, repara,
A gente também não pode dizer que a classe trabalhadora não está sentindo os efeitos dessa violência e dessa insegurança. Está sendo assaltada no ônibus, está sendo assaltada andando na rua, indo para o trabalho. Como é que a gente vai estabelecer um diálogo com essa classe trabalhadora sem cair, nessa governança de gerir a segurança? Porque aí eu vou voltar a citar o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro disse que o fracasso da educação no Brasil era um projeto. Não foi isso? Eu posso afirmar para você que o fracasso da segurança pública no Brasil é um projeto. Claro que é um projeto. Quanto mais você precisar do discurso da segurança, melhor para você fazer uma governança onde você restrinja o debate político à questão policial, que é isso que está acontecendo hoje. Então, é uma estratégia, tanto é que uma vez eu conversei com um delegado na Academia de Polícia no Rio, há muitos anos, eu fiquei 23 anos na polícia, e ele virou para mim, delegado que é meu amigo até hoje, mas ele não é do campo da esquerda, virou assim, pô, Zacone, se não tiver, se a gente não prender e não matar, a coisa perde controle. Aí eu virei para ele e falei assim, pô, não é possível, nós temos o país que mais prende, o Brasil é o terceiro país em números absolutos de prisão. Em números relativos, preso por 100 mil habitantes, o Brasil está em 6º lugar. Porra, nós prendemos muito e matamos, porra, mais do que qualquer outro país. Então, se matar e prender resolvesse o problema, nós viveríamos um país mais pacífico do mundo. Sabe o que ele me respondeu, Mauro? É porque ainda não matamos nem prendemos o suficiente. Meu amigo, é sobre isso que eu queria conversar. E aí é que está a questão do fascismo, da questão da inserção do nosso movimento enquanto movimento antifascista, é no sentido de mostrar que esse é um discurso, que está correndo atrás, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque você nunca vai chegar no suficiente. Ou seja, Orlando, matar vai ser sempre um discurso para fazer com que esse modelo de gestão neoliberal se mantenha. Não, é isso. Reportagem da Agência Brasil, agência do governo. O Brasil está com, isso de outubro do ano passado, o Brasil está com 663 mil presos, mas você tem um déficit de vagas de 174 mil. Precisa mais. Deixa eu ler aqui, fazer o nosso comercial, saudar o Francisco Braga, que chegou aqui como novo membro do canal. Cada pessoa que vai chegando como nova membro do canal é fundamental para a sustentação do Farol Brasil. Sabe, Orlando, eu digo aqui, não é uma questão moral, é uma opção política e ideológica. Por sermos de esquerda, socialistas, apontarmos para o comunismo, a gente não topa a grana de governo neoliberal, seja progressista, de direita, não topa dinheiro de empresa pública ou privatizada, nem de banco. Então, é nós com nós. É nós com os trabalhadores. Então, cada pessoa que chega aqui manda um superchat, um membro, vai construindo o projeto do Farol Brasil. Obrigado, viu, Francisco? Rafael Henrique Oliveira. Policiais de esquerda e intelectuais precisamos. A Margarete Gonzato manda o apoio dela e a Tainá Souza diz assim: aliado a isso, ainda existe o projeto de privatização de cadeias. As empresas privadas vão querer mais que as pessoas sejam presas. Então, esse projeto parece cair com uma luva como ela. É isso. É uma indústria, é um negócio, é um business, o terror na segurança pública também. Tem isso, né, Orlando? Perfeito. Tem um autor, Edson Telles, que ele usou um binômio interessante. Ele fala os negócios da segurança para a segurança dos negócios. Perfeito. Nós estamos diante disso. A segurança pública também tem esse aspecto econômico que foi colocado, importantíssimo. Os negócios da segurança para a segurança dos negócios. Foi o que aconteceu nos grandes eventos aqui no Rio de Janeiro, todo aquele projeto de UPP, todo aquele dinheiro. Na época das UPPs aqui no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o governador, a Secretaria de Segurança tinha um orçamento maior do que saúde, educação, só perdia para a Fazenda. E hoje, em alguns estados, se você for pesquisar, o dinheiro que está sendo, o fluxo de capital que está sendo jogado nessas operações, nesses aparatos, helicóptero, caveirão, arma, isso é um grande negócio. São os negócios da segurança que promovem a segurança dos negócios. A nível internacional, as guerras. É parecido. Agora, Orlando, uma pergunta. Então, tem esse modelo, que é o modelo da extrema-direita, da direita e cada vez mais o modelo dos progressistas, que é arma,
repressão, morte, encarceramento, policiamento ostensivo. Vamos deixar a questão do policiamento ostensivo para um pouquinho depois. Esse modelão que a gente conhece, o modelo da Atena, né? Da Atena, coitado, já está até... Coitado não, né? De coitado ele não tem nada. Mas o modelo Brasil Urgente, o modelo desse programa, é esse modelão. Existe um outro modelo que vocês proponham para a sociedade que dê resposta, como você falou, existe uma questão concreta de insegurança, de crimes e tal. Que outro modelo é possível contrapor a esse e que dê resposta para a sociedade? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai ter que mudar toda a estrutura com que essas polícias que nós naturalizamos, polícia militar, pô, não sei, Mauro, mas é importante que a gente deixe consignado que a polícia militar, até a ditadura, não tinha nenhuma previsão de atuar na área de segurança pública. Era uma polícia aquartelada. Ela só vinha às ruas, né, em apoio à polícia civil, porque não se divide o policiamento. Isso também é uma invenção da ditadura. A polícia militar faz o policiamento ostensivo, que é o policiamento das ruas, e a polícia investiga. No mundo inteiro, as polícias fazem ciclo completo. A mesma polícia que está... E isso não é polícia única, não. Sei lá, vou dar um exemplo dos Estados Unidos, não é um bom exemplo, mas lá você tem 4.000 polícias e todas fazendo o ciclo completo. Você tem dentro daquele policiamento policiais que estão na rua e policiais que estão na investigação. Essa divisão veio com a ditadura militar, que trouxe uma polícia que é auxiliar e reserva do Exército para exercer funções na área de segurança pública. Mauro Lopes, não existe um lugar no mundo, além do Brasil, nenhum, onde você tem uma força militar vinculada ao Exército fazendo patrulhamento, tomando conta da população. Não existe, porque... Não tem. Não, mas não existe porque as funções de polícia, você vê, na época, olha só, mesmo lá nos Estados Unidos, quando o Trump ameaçou botar o Exército contra as manifestações lá da morte do Floyd, lembra que teve vidas pretas importam, que teve aquele quebra-pau lá nos Estados Unidos quando a polícia matou o Floyd, alguém falou, vamos botar o Exército para ajudar as polícias. Não, é proibido. O Exército não pode apontar as suas armas contra o seu próprio povo. O Simão Bolívar, isso aí é coisa mais... Isso é muito antigo, né? As funções do Exército não são, né, de segurança interna, né? Mas no Brasil, a doutrina de segurança nacional, trazida pelos militares estadunidenses para fora do seu território, isso é importante também, que para dentro do território dos Estados Unidos a doutrina de segurança nacional não funciona, só funciona aqui nos países da América do Sul. Eles juntaram duas coisas que são terríveis, segurança nacional e defesa social. Bom, é o que nós estamos fazendo agora, né? Porque a defesa social é citada, né, 6 vezes no projeto de emenda constitucional, na PEC da segurança, e segurança nacional já tem lá dispositivo na Constituição. Junta, você cria o inimigo interno. Sabe de onde veio isso, Mauro Lopes? Isso veio do imperialismo, lá da Argélia, dos franceses. O território das colônias francesas, ele era considerado o mesmo território que a França. Então, o cidadão das colônias era cidadão francês. Só que eles se revoltaram contra a ocupação. Como é que o exército francês ia atuar contra um cidadão francês? Eles criaram essa doutrina, né, de defesa social, do inimigo interno, né, o inimigo que está dentro do território, tem nacionalidade francesa, mas está atuando contra o Estado francês. Isso tudo vai sendo feito uma construção que nós vamos chegar na doutrina de segurança nacional, que junta essas duas coisas, segurança nacional e defesa social, e vão construir os inimigos, né? Os inimigos vão ser construídos assim, o traficante de drogas, tanto é que no projeto, na PEC, né, diz que a Polícia Federal vai ampliar suas atribuições, né, para investigar ações cometidas por organizações criminosas e milícias privadas. Porra, peraí. Primeiro, está dizendo que milícia não é organização criminosa, ou é uma organização criminosa diferente. Diferente de quê? Qual é a organização criminosa, então, que está ali do lado da milícia, que é diferente dela? E que nem é mais diferente, mas que deveria ser na origem? O tráfico. Ou seja, basicamente, a PEC aponta que a Polícia Federal vai ampliar suas atribuições para investigar tráfico e milícia. Porra, mas vem cá, e a organização criminosa do Lira? Porra, quem é que vai investigar? Você está entendendo?
Ou seja, a organização criminosa se restringe a tráfico e milícia, né? Porque é isso que eles estão querendo vender também, Mauro. Hoje, se você está ali desatento, assistindo os telejornais e catando notícia na internet, você vai acreditar que o grande perigo das organizações criminosas no Brasil são a milícia e o tráfico. Né? O grande medo, né? As milícias estão se expandindo, o tráfico está se expandindo. Enquanto isso, as grandes organizações criminosas que estão desmontando o nosso país, estão trabalhando aí livremente de terno e gravata, e você está entendendo? E a gente está deixando, né, o nosso olhar ser completamente conduzido por esse dispositivo da segurança, que é o dispositivo da governança neoliberal, que cria inimigos internos. Os inimigos internos hoje são tráfico e milícia. E é muito fácil também de você criar esses inimigos internos, porque a população, e principalmente a classe trabalhadora, é atingida diretamente pela ação desses grupos. E aí fica mais fácil ainda, né? Que o próprio trabalhador acaba sendo convencido que se nós não tivermos tráfico e milícia no Brasil, o Brasil vai ser um país maravilhoso e ele vai estar com todos os seus direitos respeitados e acabou. Todo o problema se restringe a essa questão. É isso. Bom, então, primeiro é a mudança da lógica. A mudança de toda a lógica da segurança pública. Segundo, É verdade. O tema é muito longo, então são muitas questões que tem da estrutura. Não, eu imagino. É o primeiro passo. Então, ou seja, a gente tem uma investigação policial que é arcaica, inquérito policial. Isso também é outra coisa que só existe no Brasil, não existe no mundo inteiro. No mundo inteiro não existe inquérito policial. Mas sabe quem está agarrado ao inquérito policial como sendo o suprassumo do modelo de uma boa polícia? Os delegados. Então, olha só, nós temos a falta de um ciclo completo nas polícias do Brasil. O que é isso? No mundo inteiro, o policial que entra na base, que é o trabalhador policial, aquele que está na rua, os pés de chão da fábrica, ele vai ascendendo na carreira, podendo chegar ao comando da instituição, podendo virar comissário. No Brasil, não. No Brasil, você tem a instituição policial, tanto a civil quanto a militar, dividida, onde aqueles que vão estar na cabeça da instituição, né, dirigindo, comandando, eles têm uma entrada separada da base. Os delegados fazem concurso separado. Já entra para ser elite, né? Já entra delegado. Eu me entrei no primeiro dia, nunca tinha sido policial, fiz concurso para delegado porque eu tinha formação jurídica. No primeiro dia, eu já estava mandando no cara que tinha 30 anos na polícia. Uma vergonha, sabe por quê, Mauro? Porque isso não tem em outros lugares do mundo. Claro que não. O delegado de polícia, acho que só existe no Brasil, mas num país que eu nem sei o nome, de tão pequeno, porque é uma construção, né, de tentar, é uma construção autoritária, porque você bota uma figura que tem conhecimento jurídico para legitimar o ato de polícia dentro da polícia. Né? Ou seja, você já apresenta o ato de polícia como um ato jurídico, e como, na verdade, o ato de polícia não é um ato jurídico, e não deve ser e não será nunca, pela natureza. Né? Até porque a polícia é criada justamente para cumprir funções que o judiciário não consegue resolver. Exemplo, estão tacando fogo na Assembleia Legislativa. Não dá para fazer uma petição para o juiz. Excelentíssimo senhor juiz de direito, venho por meio dessa solicitar. Não vai dar tempo. A polícia foi criada depois da justiça para resolver emergências. Esse é o grande, qualquer teoria de polícia vai dizer que a polícia existe para atuar de forma emergente em situações onde você não tem um outro instrumento no Estado. Né? Como é que vai fazer para cessar o ataque à Assembleia Legislativa? Manda a polícia. O problema é que são tantas, inúmeras, infinitas situações de emergência que você não tem como normatizar como a polícia deve atuar. Ou seja, eu não tenho como normatizar como a polícia deve atuar para cessar um incêndio à Assembleia Legislativa. Não tem. Qual é a missão? Fazer o incêndio parar. É a mesma coisa, um cachorro entra dentro de um estabelecimento comercial, um bar, mordendo todo mundo. Chama a polícia está ali do lado. Quais são as normas do que a polícia tem que fazer para fazer cessar a emergência? O policial entrou, deu um tiro no cachorro. Está certo? Está errado? Ele podia fazer isso, não podia fazer isso. Você está entendendo? Essa regra do cachorro, eu estou dando esse exemplo, ela não pode ser estabelecida previamente à ação policial. Por quê? Porque como são inúmeras, infinitas as situações de emergência, não existe como você regrar a ação da polícia. Então, polícia é estado de exceção puro, Mauro. O que acontece? No momento que a polícia atua,
você não tem uma norma que conduz o seu trabalho, a norma está suspensa. E a polícia vai ser avaliada somente após a sua ação. Isso é um grande problema para o trabalhador policial, e a gente tenta dialogar isso com o trabalhador policial. Por quê? O policial acaba sendo um técnico de futebol. Eu sou tricolor, torço pelo Fluminense Futebol Clube, o maior time de futebol da história desse país. O que acontece? Olha só, o Fernando Diniz deu a Libertadores para o Fluminense, a torcida dizia que ele era o maior técnico do mundo. Depois que começou o Campeonato Brasileiro, perdeu 6 jogos seguidos, foi demitido e é considerado hoje pela torcida como um técnico horroroso. Ou seja, o técnico ele é avaliado pelo resultado. Ele usa a mesma tática, ele usa os mesmos conhecimentos. Ganhou, ele é excelente. Perdeu, é uma merda. A polícia é a mesma coisa. A polícia é avaliada o tempo inteiro pelos resultados. E aí é que está. Nós precisamos, falando do modelo que você me perguntou, nós precisamos começar a discutir a mudança, né, da segurança pública a partir dos critérios que nós vamos definir dos resultados. Enquanto nós acharmos que bom resultado é apreensão de armas, apreensão de drogas, prisão e até morte, você sabia que aqui no Rio de Janeiro teve vários momentos em que houve gratificação pelas mortes, gratificação faroeste. O governo Marcelo Alencar tem policial que recebe até hoje aqui no Rio de Janeiro porque matou. Então, repara o que eu estou querendo te dizer. Se a polícia é avaliada pelo resultado, o que nós temos que mexer é qual o resultado que nós queremos. Entendeu? E aí eu acho o seguinte, só para encerrar, Mauro, que isso é importante. No mundo inteiro, segurança pública é prestação de serviço. Quem é o destinatário da segurança pública? Quem é o destinatário? A população. A população é o destinatário do serviço que o Estado tem que prestar de uma boa segurança pública. Então, como é que se mede, como é que se afere na Inglaterra, por exemplo, a qualidade da polícia? Pesquisa de opinião. Como é que está o policiamento na rua, no seu bairro? Como é que está o teu atendimento, né, das ocorrências, quando você precisa fazer uma notificação de um crime que você foi vítima, né, na polícia? Essa maneira, quem falava muito isso foi o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, um grande intelectual da polícia, que foi comandante da Polícia Militar nos 2 governos Brizola, aqui no Rio de Janeiro. Ele dizia o seguinte: policiamento é prestação de serviço e nós não podemos aferir isso através de números, porque nós não estamos falando de produto. Por exemplo, eu posso aferir a qualidade de uma fábrica pela quantidade de carros que a fábrica produz. Mas isso não serve para produto. Eu não posso, para serviço, eu não posso aferir a qualidade de um dentista pela quantidade de obturações que ele fez, ou um obstetra pela quantidade de partos que ele realizou. Isso não diz se ele é um bom obstetra, se ele é um bom dentista. Como é que eu sei se uma pessoa é um bom médico ou um bom dentista? Conversando com aqueles que já foram tratados, né, que já foram, né, servidos por esses profissionais. Então, a gente precisa inverter essa lógica. Quem tem que pautar, né, a qualidade da segurança não são os números. Os números mentem, Mauro, mentem e mentem muito, muito, muito. Não tem como, porque a comunicação dos delitos, ela se dá através de diferentes critérios que não são a realidade do crime. Por exemplo, lá na Rocinha, criaram uma delegacia para a Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, quando deu o problema do Amarildo. Eu estava lá naquela lá, aí uma PM lá, o UPP, sumiu com o Amarildo desapareceu, bababá, aí cria uma delegacia para a Rocinha. Aumentou o número de registros de violência contra a mulher. Eu te pergunto, Mauro, será que a violência contra a mulher aumentou na Rocinha? Não, o que aumentou foi os registros, porque agora você tem um órgão do Estado que está ali pronto para receber a notificação. Então, às vezes, o aumento do índice criminal, ele não se dá na realidade do ambiente social. Às vezes, ele é fruto de uma política, né, que vai aumentar ou reduzir determinado índice. E aí eu quero te perguntar de um tema que você falou ali atrás, que ficou pendurado aqui na minha cabeça, que é o tema do policiamento ostensivo. Então, no mundo inteiro você tem carreira única. Aliás, essa PEC do Lewandowski, ela está ganhando um destaque do governo muito grande, coisa que a PEC 51, que foi proposta pelo então senador Lindenberg Faria, que teve participação do Luiz Eduardo Soares,
ela meio que desapareceu, ela não teve essa repercussão, mas havia uma proposta de emenda constitucional anterior que essa sim mexia com as estruturas da polícia, propondo desmilitarização, carreira única e ciclo completo. Esses são os 3 temas que estão no manifesto dos policiais antifascismo. Nós precisamos carreira única, desmilitarização primeiro, carreira única e ciclo completo. Então, o que é a desmilitarização? Eu já falei, é cortar o cordão umbilical que une as polícias militares ao Exército. Como é que isso é feito? Através de uma emenda constitucional, uma PEC da segurança poderia propor que, a partir de agora, as polícias militares não são mais órgão, né, de reserva, né, e auxiliar do Exército, porque isso está na Constituição, devolvendo a Polícia Militar ao comando dos governadores. Mauro, hoje no Brasil, as polícias militares servem a 2 senhores, ao governador que paga o salário, que propõe as políticas de segurança, mas ao Exército, principalmente. Quando o comandante da Polícia Militar, lá do governador de São Paulo, né, governador anterior, como é que ele chamava? O Dória. O Dória. Quando o comandante da Polícia Militar do Dória foi a público convocar policiais para uma motociata do Bolsonaro, sendo que o Dória era oposição ao Bolsonaro, ninguém entendeu. Eu entendi. Ele não bate cabeça só para o governador, ele bate cabeça para o Exército. E vou te dizer mais, ele não tomou aquela iniciativa dando uma de louco. Eu vou lá, sou comandante, vou chamar militares para a passeata do Bolsonaro. Não! Tinha gente do Exército falando para ele, faça isso. Ele bate cabeça para 2 senhores. O Exército conseguiu, Mauro Lopes, na Constituinte, um debate que nós não demos muita atenção na Comissão de Constituinte, da Segurança, a Comissão de Segurança da Constituinte, manter a Polícia Militar como um órgão efetivo. Auxiliar. Não, auxiliar na força do Exército sempre foi desde a origem, desde que nasceu em 1910. Mas o que o Exército fez na Constituinte foi disputar que a PM fosse alçada a agência policial na Constituição, no artigo 144, lá no artigo 144, você está entendendo? Isso é que foi feito, porque a primeira vez que a Polícia Militar aparece como agência policial, né, atuando na segurança pública, foi na Constituição de 68. Antes de 68, não havia previsão da Polícia Militar atuar. Inclusive, eu tive um debate com Paulo Ramos, grande Paulo Ramos, deixar aqui um abraço para ele, coronel da PM, que também foi constituinte, né? E o Paulo Ramos, aqui no Rio de Janeiro, que é policial militar, eu falando sobre isso numa mesa, ele disse assim, discordo de você, Zacconi, porque desde os anos 50 que policiais militares exerciam funções de delegado ad hoc no interior do Nordeste, onde não tinha delegado, um policial militar assumia a função de delegado. Falei, não, então você não está discordando, você está concordando. A Polícia Militar só atuava no vácuo, na ausência da Polícia Civil, porque a previsão toda do exercício, né, do policiamento das ruas e da investigação era da Polícia Civil. Quem fazia, você talvez tenha pego essa época, quem fazia o policiamento das ruas, que eu não chamo de policiamento ostensivo, que isso é um termo da ditadura, eram as guardas civis. Quem policiava as ruas eram as guardas civis. Inclusive, no livro do Vladimir, que o Vladimir Safatri coordena, que resta da ditadura, tem 2 artigos que tratam sobre a questão da segurança, e um deles diz que a Polícia Civil foi a instituição que mais perdeu espaço com a ditadura militar. Perdeu o policiamento das ruas para a PM, a guarda do governador, que era feita também pela Polícia Civil, passou a ser feita pela Polícia Militar. Mas, ou seja, a Polícia Militar ela entra na segurança pública no Brasil durante a ditadura. Né? Não que ela seja criada na ditadura, ela já tinha sido criada no início do século passado. Mas ela estava ali, reduzida, quartelada. E você sabe por que ela é a força reserva e auxiliar do Exército? Porque isso vai ser uma modificação que o Exército vai fazer, colocando essas bases nos estados, quando teve aquela tentativa de separação de São Paulo, lá nos anos 30, aquele movimento separatista paulista, né? Ali, o Exército percebeu que precisava ter bases militares nos estados de policiamento que ajudassem, né, a se colocar nessas possíveis sedições e tentativas de desmembramento da federação.
Isso foi lá atrás. Só que na ditadura, eles têm uma polícia própria para botar nas ruas. E mantiveram isso na Constituinte. Então, que a gente tem um modelo militarizado de segurança pública que ofende o policial trabalhador, Mauro, de uma maneira absurda. Eu aprendi isso com meus companheiros do Policiais Antifascismo. Isso não veio da minha cabeça. Policial militar é um subcidadão. Por que ele é um subcidadão? É proibido do direito de sindicalização. Policial militar não pode ter sindicato. Ele é proibido do direito de greve pela Constituição. Fato esse expandido pelo STF aos policiais civis. Ele é proibido do direito da livre manifestação de um pensamento. Um soldado da PM, se ele for convidado por você, Mauro Lopes, para vir aqui no programa, ele não pode ter a liberdade que eu tenho, hoje já aposentado, mas eu era antes delegado nativo, de falar o que eu penso. Ou seja, como é que a gente constrói esse subcidadão como sendo aquele que vai prestar o serviço de segurança? Se ele não tem os seus direitos fundamentais respeitados, como é que ele vai respeitar a manifestação grevista dos professores, dos serventuários? É isso. Não? Orlando, deixa eu te falar uma coisa. Não. Se você topar, nós vamos fazer hoje Orlando Zacconi parte 1. E semana que vem eu quero muito que você volte, porque queria aprofundar essa conversa, queria saber da tua experiência como delegado, queria saber da tua experiência como monge. Acho que tem uma longa conversa para a gente fazer, mas estou aqui com o Thiago Torres, o Cavoso da USP, para entrar agora. Se você topar, semana que vem, vou te propor já o dia e hora aqui no bastidor. Quero continuar essa conversa. Acho que muito... Nossa, demorei tanto tempo para te conhecer. Quero agradecer ao camarada Vassilenskas, que é o que falou, olha, chama o Zacconi. Obrigado, Vassilenskas. Obrigado a você. Ó, vou só registrar, então, o William Olímpio. Não, aqui, esse vai ser tema para a próxima conversa, tá, Carlos? Orlando, descriminalização da maconha seria um passo importante? Esse é um tema crucial para a gente falar na próxima conversa. Desmilitarização das PMs, falando. O William Olímpio chegou aqui como membro. Aqui, o Leonardo diz assim, para começar, tinham que acabar com o termo polícia e transformar em agente da cidadania para começar. E aqui dois superchats muito dramáticos, Orlando, muito dramáticos mesmo. Da Lu Souza Cruz, a tia Lu. Ouvi meu pai, militar, torturando presos no andar de baixo na década de 80. Tinha 10 anos de idade e traumas eternos. Você imagina o que é, então, essa criança, né, hoje a Lu, mulher feita, ter passado por essa experiência. E ela completa assim, todo apoio aos policiais antifascistas e à desmilitarização. Venceremos, univos, classe trabalhadora. Com esse depoimento aí dramático e de apoio a vocês, a gente encerra essa conversa. Orlando, semana que vem você aqui de volta, sem falta. Estou à disposição. Aposentado, fechou. Então tem mais tempo. Um abraço. Obrigado. Abração.